Desapareceu no dia 6 de dezembro do ano passado o senhor Edson Pereira dos Santos. Se você o encontrou, sabe onde ele está, se você viu, você pode telefonar para os números 99365-7448 ou ainda 3817-0021. Se você encontrou, se você sabe onde está, se você tem visto Edson Pereira dos Santos, que aparece nessas fotos, você pode entrar em contato telefônico com o número 99365-7448 ou ainda 3817-0021. Borracharia Santa Rita, sob nova direção, consertos e vendas de pneus, câmaras de ar em geral, carros, motos e caminhões, reforma de pneus para caminhões. Borracharia Santa Rita, agora com salvamento. Precisou é só ligar, 3808-1863, Avenida Doutor Carlos Burgos, 1351, no centro em Amparo. Global Oil Móvel, empresa de amparo com uma filosofia de modernização, preservação ambiental e o principal, cuidar muito bem de seu veículo, oferecendo um lugar agradável com sala de espera, TV, café, serviços de leve trás, troca de óleo inteligente, onde abastecemos o motor de seu carro na medida exata, troca de filtros, higienização de ar-condicionado e checagem grátis de 10 itens. Global Oil, Avenida Francisco Prestes Maia, 824, Centro, Amparo, São Paulo. Fones 3807-9280 e 3898-1094. Problemas com a sua moto? Seus problemas acabaram. Alan Motos, manutenção de motos em geral, troca de óleo e instalação de alarme, mecânicos especializados, um super atendimento, preço justo e a melhor qualidade para você. Alan Motos, Rua Cabo João dos Santos 359, no Ribeirão em Amparo. Telefone 3808-4755. Alan Motos, 3808-4755. Começa agora o programa Semeadores de Fogo, na apresentação Pastor Reinaldo e Presbítero Eduardo. Campo para trabalhar, semeadores, o Senhor da grande ceifa vai chegar. Eu saúdo a todos que estão assistindo essa programação A Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um programa Semeadores de Fogo, que é levado ao ar aos sábados a partir das 13 horas e também aos domingos às 13h30. É com muita alegria que nós estamos na presença do Senhor nosso Deus para levar uma mensagem da palavra de Deus até o seu lar, até a sua casa. Tenho certeza que Deus ele tem falado com muitas pessoas através dessa programação. Creio que o Senhor ele tem algo para falar com você ainda neste dia, através dessa programação, onde você poderá estar aí vendo e ouvindo a mensagem da palavra de Deus e também louvores maravilhosos entoados a Deus, que com certeza o Senhor, através do seu Espírito Santo, estará falando ao teu coração. Também quero passar aqui para o pastor Reinaldo, que ele tem aí um recadinho para você. Uma boa tarde a todos vocês que estão assistindo o programa Semeadores de Fogo. Sou o pastor Reinaldo, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da rua Galvão Bueno, 126, no centro da cidade de Amparo. E você pode estar conosco às quartas-feiras, 19 horas, aos sábados, 19 horas, domingos, pela manhã, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e também à noite, a partir das 18h30, você pode estar cultuando conosco. Quero também aqui avisá-los de que neste domingo nós teremos aí batismo na nossa igreja sede, ali na Avenida Bernardino de Campos, número 901, na cidade de Amparo. E também nós teremos um culto todo especial que eu quero convidar você. Nós teremos o culto do vizinho amigo. Você que tem um vizinho amigo, convide para estar no dia 31 deste mês, 31 de março, a partir das 18h30, nós teremos o culto do vizinho amigo. Que Deus possa abençoar você que é nosso vizinho
e que estará atendendo ao nosso pedido de estar conosco para cultuar juntamente conosco. Quero também aproveitar para mandar um abraço a todos vocês de nossa região que não perdem o programa Semeadores de Fogo, todos aqueles que nós encontramos aí no dia a dia, que tem dito, que tem nos assistido, que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando, e que nós possamos continuar aqui trazendo para você muita alegria da parte de Deus, as bênçãos da parte de Deus. Quero também mandar um abraço a todos os argentinos que nos têm assistido através da internet, ao missionário pastor Fábio, ali da Argentina, que nos ligou dizendo que está vendo todas as nossas gravações através da internet, e também a sua igreja ali na Argentina. Todos eles têm visto a nossa programação, embora nós falamos no português, mas eu creio que eles têm nos entendido, têm entendido a palavra de Deus. Então mandamos um abraço aí a todos os irmãos, mandamos um abraço caloroso na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos da Argentina que estão assistindo o programa através da internet, pelo YouTube do programa Semeadores de Fogo. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue nossa programação, que ainda teremos a mensagem da palavra de Deus, teremos também aí louvores para enaltecer-nos e chegarmos próximos de nosso Deus e louvarmos ao nosso Deus também. Que Deus te abençoe e continue conosco nessa programação. Agora no programa Semeadores de Fogo, a nossa irmã Gilmara estará louvando a Deus. A paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar neste momento. Adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre o seu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas de águas, a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que Ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas de águas, e a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que Ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que Ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus.
disse que isso é coisa pra Deus. Lázaro sai para fora, Bartimeu, enxergue agora. Escute, viúva de Naim, este velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira desse tanque, tome a tua cama agora e se levante. E pra você que está me escutando, o Senhor já está curando. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer: isso é incrível. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer: isso é incrível. Isso é coisa pra Deus. 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 Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Amparo, na rua Galvão Bueno, 126, no centro, e queremos passar para vocês a programação de nossa igreja. Você estando em Amparo, querendo participar conosco, venha. Se morar em outra cidade, procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa, mas não deixe de servir a Deus. Todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E também no domingo, às 13h30, nós temos o programa Semeadores de Fogo na SRTV, aqui em Amparo, canal 39. Isso. E depois, às 18 horas e 30 minutos, nós temos o culto da família, o culto da mensagem da Palavra de Deus, onde você terá uma ministração da Palavra de Deus para a sua vida. Todos os domingos, 18 horas e 30 minutos. Na segunda-feira, às 19 horas, também nós temos a aula de teologia, né? Uma bênção para você. Escola teológica, todas as segundas-feiras, 19 horas. Nas quartas-feiras, nós temos às 19 horas o nosso culto com a mensagem da palavra profética de Deus para a sua vida. E também aqui no salão anexo, nós temos a aula de discipulado. E após as 20 horas também, nós temos pela rádio web o programa Semeadores de Fogo. É www.radioatlantafm.com.br. Isso aí, você pode estar também nos assistindo pela internet, você pode estar nos ouvindo pela internet também através dessa emissora. E ainda na quinta-feira nós temos às 14 horas a Tarde da Bênção, onde nós temos aqui homens, mulheres de Deus que estarão orando por você, estarão ministrando a palavra de Deus e ministrando também as orações em seu favor. E também na sexta-feira, a partir das 19 horas, nós temos o círculo de oração masculino e também o círculo de oração masculino. Isso, feminino aqui em cima no templo e o masculino no anexo, você pode estar participando. Sendo homem ou mulher, participe conosco. Mas depois das 22 horas temos algo também. É verdade, nós temos a nossa grande vigília do avivamento. Isso, vigília do avivamento, com a primeira parte orando pelos missionários e a segunda parte orando por salvação de vidas. E logo de manhã, no sábado, nós temos aí um trabalho com as crianças, né? O café da manhã com as crianças. 9 horas da manhã, então, café da manhã com as crianças. Depois nós temos, a meio-dia, na rádio web também, o programa Semeadores de Fogo. www.radioatlantafm.com.br. E depois, às 13 horas, nós temos esse programa Semeadores de Fogo, pela SRTV, aqui em Amparo, canal 39. Não sei na sua cidade, mas aqui em Amparo, canal 39, programa Semeadores de Fogo pela TV SRTV.
É isso aí. E também no sábado nós temos os cultos de departamento. O primeiro sábado, culto com 19 horas, então no sábado nós temos o culto, sempre o primeiro sábado, com a participação das crianças. É um culto em que as crianças aí estarão louvando a Deus e sempre temos a mensagem da palavra de Deus para você. No segundo sábado nós temos o departamento de ensino, onde nós, a partir das 19 horas no sábado, estaremos ensinando a palavra de Deus. Temos aqui classes especiais para todas as idades, não importa, desde bebê até a maior idade ou a melhor idade, como se diz. Nós temos aqui uma classe especial para você, com professores preparados para estar ensinando a palavra de Deus. E no terceiro sábado também nós temos o culto aí com a participação das mulheres que oram. Isso, círculo de oração feminino, todos os terceiros sábados, 19 horas. E no quarto sábado é o culto com a participação da nossa juventude. Isso, toda a juventude então tem a sua oportunidade de estar aqui na frente do trabalho e você pode estar presente. Você que é jovem, venha todo quarto sábado, culto com a participação de nossa juventude. Mas ainda quando nós temos o quinto sábado, alguns meses do ano nós temos o quinto sábado, nós temos um trabalho especial também. Com certeza, nós temos o culto aí com a participação dos homens de fé, os homens que oram nesta igreja. Isso, venha participar todos os quintos sábados, quando tem, nós temos os homens de fé. Agora, todos os dias, a partir da meia-noite, também pela FM 101.3, Rádio Cidade das Águas, nós temos o programa Semeadores de Fogo. Todos os dias, das 0 a 0 hora, nós temos, a partir da 0 hora, o programa Semeadores de Fogo. E você pode, então, estar conosco qualquer um desses dias que tem aí, temos passados para você. Pastor, também aqueles que quiserem assistir a nossa programação, temos ali também no YouTube, né? Isso, você pode procurar no YouTube, programa Semeadores de Fogo. Você terá ali todos os programas, algum repetido, algum que já passou, que você queria rever, algo que você queria rever, você pode procurar no YouTube, programa Semeadores de Fogo, e você vai achar ali toda a nossa programação. Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Galvão Bueno, a igreja para quem gosta de ser feliz. Venha e participe conosco. É verdade, venha e faça parte da nossa família. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Agora com vocês no programa Semeadores de Fogo, nosso irmão Diego estará louvando a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Chegado um momento muito especial de nossa programação, onde eu tenho certeza que muitas pessoas, sabendo, né,
desta programação aí do Semeadores de Fogo, aos sábados às 13 horas e domingo às 13h30, né, no momento da palavra de Deus, aonde Deus irá falar conosco. Eu tenho certeza que muitos corações estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus. E eu convido você que não perde esse programa, você que todos os sábados, todos os domingos estão assistindo aí o programa Semeadores de Fogo. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, que você venha abrir aí no livro de Jó, né, no seu último capítulo, capítulo 42, eu quero estar lendo aqui somente um versículo para a nossa meditação. Livro de Jó, capítulo 42 e versículo 5 para a nossa meditação. Eu vou aqui, né, dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia. Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. Eu convido para você para estar participando aqui dos nossos cultos, aqui na rua Galvão Bueno, número 126. Aqui é saída para Serra Negra. Temos cultos às quartas-feiras, às 19h30. Também às quintas-feiras nós temos aqui um culto maravilhoso, o culto chamado A Tarde da Sua Bênção. Você que quer ser abençoado por Deus, você pode estar conosco aqui nas quintas-feiras às 14 horas, sábado às 19 e domingo às 18h30. Creio que já tem dado tempo aí para você pegar a sua Bíblia. Então abra juntamente conosco no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo de número 5, que diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Muitos conhecem a história de Jó. Muitos já ouviram falar da paciência de Jó, por tudo o que Jó passou na vida dele, mas havia um propósito de Deus. Deus, Ele não age na nossa vida sem um propósito. Tudo o que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito. Em Eclesiastes, no capítulo 3, a palavra de Deus diz que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Então tudo o que acontece sobre a face da terra, tudo o que acontece com os seres humanos, Deus está no controle. Mas às vezes nós passamos por dificuldade, passamos por problemas. E hoje nós vamos entender o porquê acontece isso em nossa vida, o porquê disso em nossas vidas. E aí nós vamos murmurar com Deus, dizendo: Senhor, por que nós passamos por tantos problemas, por tantas dificuldades? Mas Deus, Ele tem um propósito. Sabemos que Jó era um homem muito rico no seu tempo. No tempo que ele viveu aqui nessa terra, nós vemos ali no começo do livro de Jó, nos primeiros capítulos, que Jó era o homem mais rico do Oriente. É um homem que tinha muita possessão, um homem que tinha muitas pessoas trabalhando ao seu favor. Também tinha uma família maravilhosa. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Jó era um homem que andava ali em sua cidade, e as pessoas olhavam para ele como um homem onde as pessoas poderiam chegar até ele e pedir conselhos, porque Jó era um homem próspero. Mas a fatalidade veio sobre a vida de Jó. O desespero veio sobre a vida de Jó. E isso também pode acontecer na minha vida e na sua vida. Algo de mal pode acontecer nas nossas vidas. Jesus nos disse no Segundo Testamento ou no Novo Testamento: no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jó, ele passou por uma provação, ele foi provado por Deus. Mas quando Deus quer provar algum dos seus filhos, Deus, ele quer provar para que nós sejamos aprovados. Então não tenha medo, não fique desesperado por aquilo que você está passando, porque as mãos de Deus estão sobre a sua vida. Como eu disse, Jó, com toda a sua riqueza, com toda a sua nobreza, a Bíblia diz que um terrível dia veio sobre a vida de Jó. Jó perdeu tudo em um dia. Um grande reboliço, uma avalanche veio sobre a vida de Jó e levou tudo que ele tinha. A Bíblia diz que caía fogo do céu e ali consumia os seus animais. Ladrões vinham até as terras de Jó e roubavam os seus animais. A Bíblia nos diz que os seus 10 filhos estavam ali numa festa, comemorando, todos na casa de um irmão só. Os 10 filhos estavam ali. E veio um vento do deserto e entrou dentro daquela casa e bateu nos 4 cantos daquela casa, e aquela casa caiu. E ali morreram os 10 filhos de Jó. Os amigos de Jó se afastaram, porque eles diziam: Jó está em pecado e Deus está pesando a mão sobre a vida de Jó. Isso eram os pensamentos daquelas pessoas que conheciam a Jó. Amigos de Jó vieram até ele. Jó estava tão triste, tão angustiado, que ele saiu da cidade e foi para as cinzas da cidade, ou no lixo da cidade, onde as pessoas queimavam ali o lixo. Jó estava ali no meio do lixo, e os seus amigos vieram interceder por ele, orar por ele. Oraram por 7 dias e Deus não respondeu. E aquelas pessoas começaram a acusar a Jó, olhando, apontando. Falei: ei Jó, você está em pecado, porque nós oramos por você, nós buscamos por você, nós ficamos aqui durante 7 dias intercedendo por você e Deus não respondeu, Deus não falou nada, alguma coisa de errado você fez. E às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão ao nosso redor, quando acontece alguma coisa terrível em nossas vidas, elas também pensam assim: essa pessoa, ela fez alguma coisa errada na face dessa terra, alguma coisa ela fez de ruim para alguém, por isso que está acontecendo isso sobre a vida dela, ela está amaldiçoada. Mas às vezes não é isso, às vezes é um propósito de Deus, assim como foi na vida de Jó. Mas Jó, por tudo que veio sobre a vida dele, ele não desanimou. Por tudo que aconteceu na vida de Jó, ele não desanimou. A Bíblia diz que ele foi acometido de uma lepra, aonde ali feriu toda a sua carne. E a Bíblia diz que a 7 metros de distância poderia sentir ali o mau cheiro de Jó. E agora imaginem, pense, eu quero que você use a sua imaginação e que você comece a enxergar juntamente comigo a vida de Jó. Jó, um homem íntegro, um homem que a Bíblia dizia que ele se afastava da aparência do mal. Jó, um homem que levantava as madrugadas para orar a Deus pelos seus filhos. Jó levantava altares às madrugadas, orando pelos seus filhos. Jó, um homem muito rico,
um homem que as pessoas gostavam de estar ali ao seu redor, e de repente perde os filhos, perde os seus bens, perde o seu nome diante da sociedade, vai morar no lixo da cidade. Os seus amigos vão ali, intercedem por ele, Deus não responde, e começam a amaldiçoar Jó, a falar mal dele. E depois vem essa doença, esse mal sobre a vida dele, e a Bíblia diz que o único consolo que Jó tinha era um caco de telha, onde ele coçava as suas feridas ali no meio das cinzas, né? No meio dos lixos queimados. Isso às vezes reflete muito sobre as nossas vidas. Quantos de nós sobre a face dessa terra passamos por dificuldades, por problemas, e nós precisamos de um ombro amigo, nós precisamos de alguém aonde nós podemos chegar e contar e falar com aquelas pessoas, e todos viram as costas para nós. Às vezes nós chegamos a perder o nosso nome diante da sociedade. Nós estamos sofrendo de cabeça baixa, a nossa alma ferida, o nosso coração está sangrando, está machucado, como na vida de Jó. Mas eu quero dizer para você, Deus ainda tem algo especial para a sua vida. Deus ainda tem mudança de cativeiro para a sua vida. Deus com certeza está fazendo algo na sua vida que você não está entendendo, mas você vai entender logo, logo, quando eu terminar essa mensagem. Você estará entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, o que o Espírito Santo de Deus está fazendo na sua vida. Por mais que Jó tenha passado por tudo isso, ele não blasfemou contra Deus. Por mais que Jó tenha passado por todas essas provações, imagine você, os seus 10 filhos mortos, e você ter que pegar na alça ali dos 10 caixões e levar para ser enterrado. Imagine a angústia, a tristeza daquele homem, o sofrimento daquele homem. E ainda, se não bastasse, a sua mulher ali olhando para a situação de Jó, né? Olhando para o que estava acontecendo para Jó, Jó todo leproso, todo machucado, todo ferido, aquelas feridas que cheiravam mal. Ainda sua mulher chega para ele e diz: ei Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas nós vemos que na verdadeira tradução ali no hebraico, a sua mulher não diz essas palavras, né? Eu creio que foi ali um erro de tradução ali quando foi traduzido para o português, mas no original, no hebraico, está dizendo assim: Jó, abençoa o teu Deus e morre. Quer dizer, Deus estava olhando para a mulher de Jó estava olhando para a vida dele e achando que já não haveria mais uma reversão, que já não haveria mais um Deus. Então ela dizia: ei Jó, peça para que Deus tire a sua vida, para que você possa descansar em paz na presença dele. Mas aquele homem, por tudo que estava acontecendo na vida dele, por tudo aquilo que veio sobre a vida de Jó num dia só, e às vezes não é assim na nossa vida. Parece que as coisas num dia só dá tudo ao contrário. Às vezes nós damos um passo para frente, e quando nós vemos, já demos 3 para trás. Nós lutamos para conseguir alguma coisa, para granjear alguma coisa, mas aquilo não dá certo, não vai para frente. Mas Deus ainda tem mudança de cativeiro para você. Deus ainda tem mudança de vida para você. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está agindo na tua vida. Talvez você pense: mas eu não estou vendo Deus. Eu não estou vendo ao Senhor. Mas Ele está do seu lado. Como aquele conto, né, que muitas pessoas já ouviram, de um homem que estava andando
ao lado de Deus na praia. E às vezes ele olhava e via 2 pegadas na praia. Quando ele estava feliz, estava contente. Mas nos momentos de dificuldade, ele olhou para trás e viu somente uma pegada na areia. E ele dizia no coração dele: eu estou sozinho, Deus me abandonou. Mas ali uma voz soa nos seus ouvidos, no seu coração, e Deus falou com ele: aquela pegada não são suas, aquelas pegadas são minhas, e você estava no meu colo, eu estava te carregando nos momentos mais difíceis. Deus nunca abandona ninguém. Deus, Ele nunca dá uma aprovação maior daquilo que nós não podemos suportar. Ele vai até o limite, mas Ele tem um objetivo, como Ele teve aqui na vida de Jó. Jó era um homem reto, temente a Deus, buscava ao Senhor, orava ao Senhor. Mas, como ele diz aqui neste versículo, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Quer dizer, Jó ouvia falar de Deus, mas não tinha ali um contato verdadeiro com Deus face a face. Mas ele continua: mas agora te veem os meus olhos. A provação na vida de Jó serviu para que ele se aproximasse de Deus. Ele só ouvia falar de Deus, ouvia ali os testemunhos das pessoas que estavam ao seu redor. Jó era um homem abençoado, a bênção de Deus estava sobre a vida dele, mas ele não tinha uma comunhão íntima com Deus. E lá no capítulo 38 de Jó, diz que Deus aparece a Jó ali num roda-moinho, A vida de Jó estava numa roda-moinho, num furacão que destruiu toda a sua vida. E Deus aparece da mesma maneira que estava a vida de Jó, num roda-moinho, num furacão, e se apresenta a Jó e começa a falar com Jó. Começou a falar cara a cara com Jó. Talvez você tenha ouvido falar de Deus. Alguém já falou de Deus para você, de alguma experiência que eles tiveram. Mas Deus, Ele tem mais para você. Ele tem algo sobrenatural da parte dele para mostrar a você. Ele quer se revelar a você, porque nós servimos a um Deus vivo. O mesmo Deus que se apresentou a Jó ali naquele roda-moinho, Ele quer se apresentar a você no meio das suas dificuldades, no meio das suas angústias, no meio das suas tristezas. Deus, Ele quer se apresentar a você, Ele quer estar cara a cara contigo. Ele quer que você conheça o melhor, não só de ouvir. Talvez você conheça a Deus porque alguém disse para você que Deus curou aquela pessoa. Talvez você já ouviu falar que Deus fez maravilhas na vida de alguém. Talvez você já ouviu falar que Deus já fez o sobrenatural na vida de uma pessoa, na vida de outra pessoa. Eu tenho certeza que você já ouviu testemunhos através do rádio, testemunhos através da televisão, que Deus libertou ali o filho de alguém das drogas, que Deus libertou ali do álcool, que Deus transformou a vida, e na tua vida não acontece. É porque você ainda não está cara a cara com Deus. Mas neste momento, Deus colocou esta palavra ao meu coração para que eu trouxesse para a sua vida, para que você entendesse que Deus, Ele quer algo profundo contigo. Deus, Ele quer algo mais profundo contigo. Ele quer falar com você cara a cara. Ele quer falar com você frente a frente, assim como era na vida de Moisés. A Bíblia nos diz ali no livro do Êxodo que Moisés subia ao Monte Sinai e Deus falava ali cara a cara com Moisés. E quando Moisés descia ali do monte, o seu rosto brilhava
por estar ali perto de Deus. A glória de Deus invadia ali o rosto de Moisés, e quando ele descia o monte Sinai, ele tinha que cobrir o seu rosto, porque as outras pessoas não conseguiam olhar para ele, porque ele estava tão perto de Deus. Nós vemos aqui no Novo Testamento, Jesus chamou 12 discípulos, mas 3 eram mais chegados: Pedro, João e Tiago. Esses 3 eram mais chegados, e um deles ainda debruçava sua cabeça no peito de Jesus. Isso significa uma comunhão, e Deus, Ele quer ter uma comunhão mais profunda contigo. Talvez você esteja passando por provações, por problemas, porque Deus, Ele quer que você se achegue perto dEle. Quando está tudo bem na nossa vida, nós nem lembramos de Deus, né? Está tudo bem na minha casa, eu vou na minha garagem, ali eu tenho um carro bom, né? Eu vou na minha garagem, o dia que eu quero sair de moto, eu saio de moto. Está chovendo, eu pego o meu carro. Eu quero almoçar no restaurante, eu tenho dinheiro, eu vou. E às vezes isso nos afasta de Deus. Nós acabamos esquecendo de Deus. É como há poucos dias atrás aí, ficamos aí muitos dias sem chover. E aí as pessoas começam: ai meu Deus, manda chuva. Nós pedimos que chova. Quantas pessoas estavam orando pedindo chuva? E ali a primeira chuva que dá, demora um pouquinho, as pessoas começam a murmurar: ei, está chovendo demais. Nós somos assim, nós somos tão falhos, nós estamos tão distante de Deus, e Deus está querendo se revelar à humanidade. Deus está querendo ficar tão próximo do homem, e Ele provou isso quando Ele mandou a Jesus Cristo a essa terra. Ele despiu-se da sua glória, e Ele se fez carne. Ele esteve em meio à humanidade. Deus está carente de ouvir a tua voz em oração. O que é orar? Muitas pessoas não entendem o que é isso. É somente falar com Deus. Como eu falo ali com o meu amigo, eu vou falar com o meu amigo que está sentado num alto e sublime trono. Deus, Ele quer ter uma comunhão com você. Ele quer ter algo diferente. Eu também vivia nessa maneira. Hoje eu tenho 40 anos. Faz 10 anos que eu sirvo ao Deus eterno. Mas vivi 30 anos da minha vida longe da presença de Deus. Eu sabia que Deus fez tudo que está sobre essa terra. Mas Ele estava lá em cima e eu estava aqui embaixo, tão distante. Eu não tinha uma comunhão com Ele. Mas o dia que eu resolvi entregar verdadeiramente a minha vida a Jesus Cristo e ler a palavra de Deus, eu pude conhecer Deus bem perto. Às vezes na minha casa ou aqui no templo, na igreja, dobro o meu joelho, elevo os meus pensamentos ao trono do Deus Todo-Poderoso, e eu sinto a sua presença invadir a minha alma. Eu sinto um arrepio, e esse arrepio não é de frio, não. Esse arrepio é pela presença de Deus. Eu sinto um gozo na minha alma, algo que eu nunca senti em minha vida. Eu pude sentir conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Jesus Cristo. Eu pude ter uma comunhão com Deus. E quanto eu sofri naqueles 30 anos que eu passei sem Jesus. Conhecia, às vezes falava de Deus, eu ouvia as pessoas falar, mas no dia que eu conheci esse Deus face a face, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, que há possibilidades de o homem falar com Deus e Deus responder ao teu coração. O Senhor, Ele
brada dentro de nós, Ele fala dentro de nós. E às vezes nós entramos dentro das igrejas evangélicas e nós vemos ali o povo chorando. E nós começamos a imaginar, esse povo é um povo sofredor. Esse povo é um povo, por que eles choram? Mas eu quero dizer para você, eles choram de alegria. Eles choram de emoção, de ter a certeza que Deus fala com o povo. Deus, Ele fala com o seu povo, aleluia. O Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra. Ele fala conosco através dos louvores. Quando nós nos entregamos a Deus tudo, nós começamos a observar de uma maneira diferente. Nós vemos ali um pássaro cantando em cima de uma árvore. E nós conseguimos enxergar Deus ali. Foi Deus quem fez, foi Deus quem criou para o seu louvor. Todas as aves louvam a Deus. As árvores, elas têm vida, elas são vivas e elas louvam a Deus. Quando o vento ali toca as suas folhas, os seus galhos, e elas começam a balançar, elas estão ali louvando a Deus. Aleluia. Salmo de número 150 diz que tudo louva a Deus. Toda a sua criação, os peixes do mar, os animais, nas suas maneiras, mas elas louvam a Deus. E às vezes o ser humano, aonde Deus deu a capacidade, a inteligência para entender, não louva ao Senhor, fica tão distante, estão tão distante de Deus. E é por isso que às vezes Deus nos prova. É assim que Deus coloca a nossa vida em provação, como na vida de Jó. Olha, com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quer dizer, Jó, ele teve um contato com Deus, ele esteve mais perto de Deus. Deus se manifestou na vida dele, e Deus quer se manifestar na vida de você que está assistindo essa programação. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Saiba que Deus, Ele quer estar do teu lado, Ele quer estar bem pertinho de você. Eu quero dizer, se você ainda não é um cristão, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, este é o momento certo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Abra o teu coração a Ele. Procure uma igreja evangélica. Entregue ali a sua vida a Jesus Cristo. Se você já é um cristão e está ouvindo esta palavra, talvez Deus esteja falando no teu coração nesse momento, que Ele quer ter algo mais profundo contigo. Ele quer ter algo sobrenatural. E eu deixo essa palavra no teu coração, muito alegre por ministrar essa palavra. E eu peço que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração, que Deus possa te abençoar. Amém. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora, querendo, você pode estar pedindo oração, você pode estar aí querendo falar conosco como você tem recebido essa programação, ou mesmo se você tem alguma coisa para falar conosco, você pode estar ligando ou mandando uma mensagem de texto. Nós temos aí 4 operadoras para vocês, estaremos passando nesse momento. Você pode se utilizar da operadora Vivo, é o 19 99816 4215. Operadora Vivo 99816 4215. Temos a operadora Claro, 19 99360 9369. Claro 99360 9369. Temos também a operadora TIM, 19 98173 5681. pela TIM 98173 5681. e pela operadora Oi, é o 19 98843 2389. operadora Oi 98843 2389. Então você pode utilizar-se de qualquer um desses telefones que já apareceram aí na tela da sua televisão
Você deve ter anotado e pode nos ligar agora mesmo, que estaremos atendendo você dentro da medida do possível. Estaremos levando o seu pedido de oração até a Arca das Respostas. Todos os dias, todos os cultos, estamos orando por vocês. Então vocês podem se aproveitar dessa oportunidade para ligar para nós. Faça isso agora mesmo e continue em nossa programação. Também se você mandar a sua mensagem de texto, não esqueça de pôr aí, não precisa pôr o endereço, só pôr somente a cidade. Isso, né? Põe a sua cidade para sabermos de onde você está nos assistindo. Agora no programa Semeadores de Fogo, nosso irmão Denis estará louvando a Deus. Saúdo a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Essa aqui é para você que pergunta se Deus realmente existe. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de tua vontade. O vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu. Em muitas coisas você acreditou. Viveu no mundo de ilusões, depositou sua fé em homens que não podem responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você. Foram feitos pra você. Vem sentir o poder. Vem conhecer o segredo de quem te projetou com amor. Corpo, alma e espírito. Elo de vida com o Criador. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do sonho de Deus. Você é fruto do sonho de Deus. Que peninha, chegamos ao final de mais uma programação Semeadores de Fogo. Mas nesse momento nós estaremos orando por você. Você que tem aí um problema, você que tem a sua enfermidade, você que está aí passando por algum momento difícil na sua vida, quer onde você esteja, na sua casa, no leito de enfermidade ou no hospital que está nos assistindo, ore juntamente conosco neste momento. O presbítero Eduardo, ele estará orando por você. Convido a todos vocês a estar orando juntamente conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós pedimos a Ti, ó Deus, assim como o Senhor fez na vida de Jó, que somente ele ouvia, Pai,
mas agora ele pôde te conhecer. Que o Senhor possa fazer com que os teus filhos venham te conhecer mais de perto. Que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa libertá-los, que o Senhor possa salvá-los, que o Senhor possa fazer o grande milagre nessas vidas. É o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Senhor, continua abençoando esta programação. Que o Senhor possa nos dar condições, Pai, de estar mantendo esta programação no ar, que eu tenho certeza que tem sido uma bênção a muitos que assistem essa programação. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, eterno e poderoso, possa estar com vocês. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Obrigado. É isso aí, um abração do Eduardo, e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Semeadores, ide ao campo para trabalhar. Semeadores, o Senhor da grande ceifa vai chegar. Você pode semear sem ir ao campo, você pode ao missionário. Borracharia Santa Rita, sob nova direção, consertos e vendas de pneus, câmaras de ar em geral, carros, motos e caminhões, reforma de pneus para caminhões. Borracharia Santa Rita, agora com salvamento. Precisou é só ligar, 3808-1863, Avenida Doutor Carlos Burgos, 1351, no centro, em Amparo. Global Oil Móvel, empresa de amparo com uma filosofia de modernização, preservação ambiental e o principal, cuidar muito bem de seu veículo, oferecendo um lugar agradável com sala de espera, TV, café, serviços de leve trás, troca de óleo inteligente, onde abastecemos o motor de seu carro na medida exata, troca de filtros, higienização de ar-condicionado e checagem grátis de 10 itens. Global Oil, Avenida Francisco Prestes Maia, 824, Centro, Amparo, São Paulo. Fones 3807-9280 e 3898-1094. Problemas com a sua moto? Seus problemas acabaram. Alan Motos, manutenção de motos em geral, troca de óleo e instalação de alarme, mecânicos especializados, um super atendimento, preço justo e a melhor qualidade para você. Alan Motos, Rua Cabo João dos Santos 359, no Ribeirão, em Amparo. Telefone 3808-4755. Alan Motos, 3808-4755. Desapareceu no dia 6 de dezembro do ano passado o senhor Edson Pereira dos Santos. Se você o encontrou, sabe onde ele está, se você viu, você pode telefonar para os números 99365-7448 ou ainda 3817-0021. Se você encontrou, se você sabe onde está, se você tem visto Edson Pereira dos Santos, que aparece nessas fotos, você pode entrar em contato telefônico com o número 99365-7448 ou ainda 3817-0021. Borracharia Santa Rita, sob nova direção, consertos e vendas de pneus, câmaras de ar em geral, carros, motos e caminhões, reforma de pneus para caminhões. Borracharia Santa Rita, agora com salvamento. Precisou é só ligar, 3808-1863, Avenida Doutor Carlos Burgos, 1351, no centro, em Amparo. Global Oil Móvel, empresa de amparo com uma filosofia de modernização, preservação ambiental e o principal, cuidar muito bem de seu veículo, oferecendo um lugar agradável com sala de espera, TV, café, serviços de leve trás, troca de óleo inteligente, onde abastecemos o motor de seu carro na medida exata,
troca de filtros, higienização de ar-condicionado e checagem grátis de 10 itens. Global Oil, Avenida Francisco Prestes Maia, 824, Centro, Amparo, São Paulo. Fones 3807-9280 e 3898-1094. Problemas com a sua moto? Seus problemas acabaram. Alan Motos, manutenção de motos em geral, troca de óleo e instalação de alarme, mecânicos especializados, um super atendimento, preço justo e a melhor qualidade para você. Alan Motos, Rua Cabo João dos Santos 359, no Ribeirão, em Amparo. Telefone 3808-4755. Alan Motos, 3808-4755.